terceiro ODS da nossa conversa é o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. O famoso ODS que fala de mudanças climáticas, né? Essa coisa que a gente convive tanto aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Na teoria, a gente vai conversar sobre como que tanto empresas quanto os governos podem fazer a sua parte para deixar que esse problema fique maior, ou seja, que mecanismos oficiais são esses que são negociados internacionalmente, né? Como que os setores acabam se organizando para fazer a sua parte, né? E não aumentar esse problema do clima. Na prática, a gente vai conversar sobre pessoas que estudam os impactos do clima aqui em Porto Alegre. Então, que vão poder dizer como é que era Porto Alegre no passado, como é que é a nossa cidade, como é que está hoje os impactos do clima aqui, né? Coisa que a gente, claro, tem sabido que estamos cada vez mais vulneráveis em relação a isso, né? Mas a ciência também vai poder nos contar mais sobre isso. E na arte, a gente vai conversar com um artista que está fazendo obras muito legais aqui para a virada desse ano, que também pautam o impacto, os alertas que o clima nos deu aqui em Porto Alegre nas enchentes de maio. Gente, a gente espera que vocês aproveitem essa educação para a sustentabilidade que a gente vai trazer para vocês na virada desse ano. A gente está fazendo isso com muito carinho, com muita qualidade, porque sustentabilidade é um tema complexo, é um tema muito importante, muito contemporâneo, que nos afeta todo dia, mas que também pode construir um mundo melhor. Então a gente espera que através desse conteúdo vocês aproveitem a virada, conheçam as obras de arte, as perguntas, né, que toda a programação da virada vai deixar em vocês e consigam aprofundar um pouco sobre que temas são esses e também de que forma vocês podem contribuir nas suas vidas para a gente construir esse mundo sustentável tão sonhado por todos, que vai garantir que todo mundo, seja humanos, não humanos, possam viver bem nesse nosso planetinha que é a Terra. São 555 referências bibliográficas. Sim, é uma pesquisa enorme. Sobre tudo o que se sabia sobre Porto Alegre nesse momento. Sim, tudo. Bicho, geologia, sim, pessoa, tudo. Sistema construído. Aqui tu tem a classificação, né? Por exemplo, climatologia. Olha só como se sabia pouco, é verdade. Pouco. Perto aqui, tu vai ver outros temas. Ó. Sim, zoologia, universo de conservação. Então, olha a pouca importância que se dava para o clima, né, nessa época aqui. Isso é pesquisa, ciência. Isso é ciência. Sim. Tem alguma coisa que acontece com ela. Enfim. Muito bom. Nossas fontes de água, as nascentes. Tem alguma que fala da morfologia da cidade, no sentido de alturas, onde é que a água chegou, onde é que a água não chegou? Sim. A gente pode fazer esse deparo da enchente aí? Então, assim, a questão futurista, Sim, o que era no futuro, o que teve aterro. Que é aqui. Então, nós estamos lá em 1994, olha ali, tá aqui todo o sistema, né, de proteção contra inundações de drenagem urbana. É um sistema bastante complexo. Sim, tá aí o desenho. Né? É um sistema que tu tem desde o bueiro aqui, né, na zona alta da cidade, o bueiro que leva a água por conduto forçado, né, que ele não mistura com a água das zonas baixas da cidade e sai direto lá no Guaíba. Né? Esta saída aqui, que a gente chama de comporta, que é quando o lago, né, inunda... Sim, não pode voltar água. Exato, ela tem que ser fechada. Né? Aqui tu tem o dique, que é a Avenida Ipiranga. A Avenida Ipiranga é um dique, ela é ferrada. Sim, ela é mais alta, né? Isso, mais alta. Tu tem aqui um sistema de casa de bombas, né? Com a bomba, casa de bombas. Né? E aqui tu tem um sistema, né, aqui da Edivaldo Pereira Paiva. Né? Claro, também, que ela também é mais alta, né? É um dique, sim, também 6 metros mais alta. Tá? Então, a grande questão dessa inundação... Além do muro, né? Aqui. E aqui no centro, como não havia espaço para fazer o dique, né, pela largura dele, né, então foi feito um muro sobre o qual se colocaria a via. Né? Daí não inundaria. Sim. Mesmo que
entrasse água. Sim, tá lá em cima. Tu tá lá em cima, né? A 6 metros, tá? Mas daí essa parte não foi feita, enfim, tá? E quando nós vamos olhar essa enchente, né? A água não ultrapassou os diques. Sim. Né? Então, a grande notícia que nós temos sobre o futuro é que esse sistema de diques funcionou. Claro. Né? Funcionou. O que não funcionou, né? Foram então as comportas. Sim. Mas o sistema, ele funcionou, ele foi bem feito. Ele poderia não ter funcionado, os diques poderiam ter sido levados embora. Né? Então, essa é uma boa notícia, porque o que temos que fazer é atualizá-lo, né? Enfim, ver esse sistema de comportas, ter sistemas mais efetivos, com sensores. Claro. Né? Ter uma... Sim, hoje pode ser tudo automático, né? Não precisa ser um ser humaninho anotando Sim. o nível da água, Sim, né? Tendo que Sim, fazer manualmente. mergulhar. Isso. Legal. Porque ali, nesse caso, eles deviam ter mergulhado. Né? Quando eles viram que a água estava começando a entrar... E agora? Isso, agora. Quando eles viram que a água estava entrando, tinha que ir lá mergulhar e vedar. Vedar manualmente. Enfim, né? Mas não houve nada. Sim. Eles simplesmente não tinha nenhum procedimento. Claro, não estava preparado, né? Não tinha nenhum procedimento previsto. Né? E aqui toda a história do nível do Guaíba. Ó. Sim, todas as Esse vezes nível que do subiu. Guaíba, ele propriamente não é do Guaíba. Isso é muito... Então veja como tudo é um pouco complexo também para o entendimento. Sim, é um sistemão, né? Porque esse nível é o nível que é medido aqui na Mauá, né? no Cais Mauá. Ou seja, isso aqui não é o Guaíba, isso aqui é o delta. É o delta. Essa é a região deltaica. Né? O Guaíba está aqui, ó. Né? Porque o Guaíba sobe... Sim, esse volume se dissipa no Guaíba, né? Isso. Aqui está mais concentrado. Isso. Então, tu vai ter, por exemplo, no caso nosso agora, recente, né, nós tivemos 5,30 metros aqui, mas aqui eram 2,5 metros. Sim, bem menor. Bem menor. Então, a inundação aqui, ela é bem menor do que esta aqui, ó. Sim, do centro. Sim, até porque tem o Rio Gravataí ali, né? Tem outras águas Isso. chegando Aqui ali. tu tem esse acúmulo do delta do Jacuí, ele é muito complicado, exatamente o que produz a grande enchente, porque se confluem para ali 5 grandes rios, né, da região nordeste, né, da bacia hidrográfica do Guaíba. Né? Tu tem o Gravataí, tu tens aqui o Sinos, o Caí e o Taquariantas chegando no Jacuí. Tá? Então, por um pouco trecho, o Jacuí, o Taquariantas também não se encontra aqui no delta do Jacuí. Então, o delta do Jacuí é meio que a base do funil. Exato, é o fim de tudo. Isso. Tá? E aqui, a base desse funil, ela não escoa, porque encontra o sistema costeiro. Claro. De lagos e lagoas. Tá? Então, tu tem um sistema que concentra um alto fluxo fluvial e ele encontra uma bacia onde nada escoa. Sim, principalmente leva devagarito, né? O devagarito. Furinho lá do final Sim, é muito pequeno. É muito pequeno e ainda mais numa tempestade, num tempo extremo, em que a água do Atlântico, ela sobe. Sim, o vento vai contra. Vai contra. Então, os pescadores chamam dizem assim, o mar cresce. Claro, cresce, ele sobe até 2 metros aqui no Rio. 2 metros é muito para um sistema desse tipo aqui, tá? Porque é o que define o escoamento. Então, nada vai escoar e aí, então, tu forma o que a gente chama de uma enchente deltaica. Sim. Né? Ela é uma enchente deltaica, quer dizer, olha aqui, esse mapa é muito bonito para enxergar isso, ó. Olha, toda essa região aqui é o delta. E aqui se formou, então, um grande lago de inundação deltaica com 800 quilômetros quadrados, o dobro do Guaíba aqui. Sim, ali em cima, né? Porque a água, simplesmente, o Guaíba não tem escoamento, porque a Laguna dos Patos também não tem escoamento, porque em Rio Grande o mar está alto. Então, a água toda é concentrada. Sim, trava ali. Então, o que Porto Alegre tem que entender, né, é o tipo de inundação que acontece aqui, dada a complexidade do nosso patrimônio hídrico.
qual ponto do sistema estamos, né? Isso, exatamente. Uhum. Tá? Porque cada um ele ele atua de uma certa maneira. Uhum. Tá? Então, Porto Alegre é de uma diversidade hídrica incrível. Tu tem aqui os pequenos arroios, tu tem aqui o rio Gravataí, tu tem aqui um sistema deltaico, tudo isso aqui é um sistema deltaico, o centro está no sistema deltaico. Tá? E tu tem aqui um sistema lacustre... Sim, a Zona Sul no Guaíba. Exatamente. E tu tem um sistema lacustre conectado com a Laguna dos Patos e com o mar. Né? Olha que esquina hídrica! Né? Aldo, falando em esquina hídrica, deixa eu te perguntar, o Atlas ele foi criado há muito tempo atrás, né? Sim, nós começamos ele em 1994, trabalhamos 4 anos e 9 meses, até que então ele fica pronto em 98. E o que tem no Atlas, para quem nunca ouviu falar do Atlas Ambiental? O Atlas é o mais robusto, o mais completo diagnóstico de um lugar jamais feito no mundo. Ele é o primeiro do mundo que reúne uma quantidade incrível de dados, desde as rochas mais antigas de Porto Alegre, que tem 800 milhões de anos, Meu Deus. passando por toda a evolução geológica, geomorfológica, vegetacional, faunística. Mostra os dinossauros que andavam por aqui? Sim, mostra. Ai, que legal. Né? Até a evolução urbana, né? Que se estabelece então sobre esses terrenos. Aqui estão eles. Ó. Olha ali os dinossauros. Tá? Esses não são exatamente os dinossauros, mas os precursores dos dinossauros. Sim. Tá? Que viviam aqui na época do Gondwana. Ó. Então mostra todas as fases de evolução dos terrenos de Porto Alegre, até a separação. Porto Alegre de 800 mil anos atrás, Isso. até hoje. Até hoje. Até 98, no caso. Até 98, no caso. Muito Em legal. que se dá, então, a mistura de gases na atmosfera resultante da emissão, né, dos automotivos. Né? Essa mistura que acontece em segundos. Então, nós vamos dos 800 milhões de anos aos segundos, né, Sim, da queima atuais. desses fósseis que estavam aqui andando, Isso, exato. agora eles estão lá liquidamente nos combustíveis. Dos combustíveis. Aqui tu tem a Porto Alegre, né, de 800 milhões de anos, né, toda a evolução. Então, Porto Alegre está situada exatamente onde, no passado muito remoto, né, há 730 milhões de anos, tinha uma cordilheira. Uau! Então, essas rochas que se expõem em Porto Alegre são as raízes de uma antiga cordilheira em que parte dela ficou na África. Sim. E parte dela está aqui, então, na América. Né? Que legal. Eu costumo dizer assim que os terrenos mais ao sul de Porto Alegre estiveram outrora muito mais próximos da África do que os do norte. Né? Então, essa conexão de Porto Alegre, né, com a África antiga, né, isso é tudo muito bonito, porque também destitui certas barreiras né, que a gente tem em relação ao preconceito. Né? Como tudo estava, a natureza está toda junta e convive, né, toda junta. Né? E esses terrenos, então, eles foram outrora a África. Que legal. Somos vizinhos mesmo. Somos vizinhos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente pode olhar o Atlas hoje, nesses poucos meses pós-enchentes, né? O que a gente pode aprender com o Atlas relacionado às enchentes, no sentido de... Já mostrava aqui o risco, por exemplo, que a gente tinha de algumas regiões da cidade já serem mais para baixo, ou das espécies que poderiam ter sido afetadas pela enchente, que a gente acabou vendo né, nesse ano efetivamente como uma notícia, não mais como pesquisa científica, né? Isso virou realidade, assim. Então, como é que tu enxerga o Atlas hoje em dia, depois dessa segunda grande enchente que a gente teve na cidade, né? Porque a de 41 está retratada aqui, Sim. né? Sim, isso é muito importante, né? Porque o Atlas, ele significa 3 coisas fundamentais. A primeira coisa fundamental é que a melhor maneira de prevenir a enchente é com uma excelente gestão ambiental. A gestão ambiental faz com que as ruas estejam limpas, sem resíduos, que os arroios funcionem, ou seja, é garantir a funcionalidade dinâmica ambiental da cidade. Isso a gente faz com a gestão. O segundo aspecto importante é que essa gestão ela tem que ser feita com base em conhecimento local.
Não adianta importar um modelo da cidade tal, da Europa, como a gente às vezes gosta, cidades inteligentes. A gente tem muitas modas quando a gente cuida da cidade, tá? Cada um quer ser mais avançado que o outro, mas não há nada mais avançado do que a gestão ambiental, tá? Com base no conhecimento local. Então o Atlas, ele é o maior repositório de informações integradas sobre a nossa cidade. Tudo aqui está integrado, né? A gente entende como uma coisa é consequência da outra, né? Como se formaram os terrenos, depois como o relevo, como se formou, e em seguida, né, os arroios e por fim a vegetação com a fauna. Então tu vai entendendo para cada recanto da cidade, né? O que tem ali? O que é diferente de outro. Então, quando nós olhamos Porto Alegre no seu conjunto, ela é muito diversa. A Zona Sul é diferente da Norte, né? Os banhados da Zona Sul são diferentes dos banhados da Zona Norte, e assim por diante. Os butiás ocorrem mais num lado do que no outro, assim como os maricás, né? Então, isso tudo é muito lindo. Porto Alegre é um lugar assim, onde moravam os deuses, né? E deixaram esse lugar para nós. Mas nós temos que saber olhar. Então, essa gestão ambiental, em que tu considera, né, as aptidões e as culturas humanas que vivem em cada lugar, ela é muito importante. E o terceiro aspecto que o Atlas faz emergir é que, sem educação ambiental, sem que este conteúdo esteja sendo apropriado por cada morador ou moradora da nossa cidade, nós não conseguimos fazer gestão. Então, tu tem aqui três coisas importantes, né? A gestão ambiental, o conhecimento, a educação e decorre disso tudo a participação, né? Então, é tu construir uma cidadania, né, que ela participa com gosto, com orgulho do seu lugar, ela sabe o que está cuidando e com conhecimento de causa. Claro. Ela não está sendo levada por promessas vãs. Né? Ela está participando realmente da coisa mais importante de nós humanos, que é definir e decidir o destino. Sim, o que a gente quer fazer como coletivo, né? E o destino de Porto Alegre, ele é claro, né? Porque Porto Alegre se situa numa zona inundável, parte dela. Né? Então, o nosso destino é claro. Né? Nós temos que ter isso imbuído na nossa natureza de ser porto-alegrense. Né? Não é só o pôr do sol, muito lindo, claro, a gente ama o pôr do sol, a gente ama nossas áreas verdes, mas nós temos que ter na nossa constituição psicológica, cultural, né? Afetiva, né? Esse lugar delicado, que é lindo demais, né? Vale a pena viver aqui, mas ele é delicado, ele tem seu preço, né? E que nós podemos enfrentar, né? Isso com tem solução. Isso, e nós podemos enfrentar isso com naturalidade, uma vez que haja um sistema, né, integrado de gestão, de alertas, né, de saber, né, como se posicionar num evento, né? Um evento extremo, né? Ele não é outra coisa como um navio que de repente tem seu convés, né, inundado. Então, Porto Alegre está numa zona hídrica. Pois é, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando o gancho do evento extremo. O Atlas, ele mistura muita ciência, né, de várias áreas do conhecimento, né? Enfim, estamos vendo biologia, estamos vendo geografia, né? Tem muitas áreas do conhecimento conectadas aqui. E é quando a gente chega na crise climática, a ciência já diz, né, que a crise está aí, estamos vivendo a crise e que Porto Alegre já... Como é que eu vou explicar isso do jeito simples que eu quero falar? Já vivemos um episódio desse novo clima que chegou para nós, né? E aí, como é que a gente entende esses eventos extremos, que são muito pontuais, apesar de dramáticos, nesse mundão muito maior e complexo da mudança climática, assim? Como é que tem uma figura que tu pode explicar para a galera nesse sentido? O que é um evento extremo comparado ao tamanho enorme do problema da crise climática planetária do planeta Terra, né? De toda a humanidade e da biodiversidade que tem aqui? Sim, isso é muito interessante, isso que tu pergunta, né? Porque me leva a considerar a diferença entre clima e meteorologia, chuva, temporal, vento forte,
né? Geada. Sim, os alertas da Defesa Civil. Alertas da Defesa Civil, isso tudo é meteorologia. É associado ao clima, Claro. mas não é igual ao clima. Então veja só que interessante, porque quando nós falamos em clima, nós estamos falando do sistema superficial de todo o planeta. Tá? E o clima me informa qual o nível da água dos oceanos, qual o volume das geleiras e do gelo que existe na Terra e qual o volume de vapor d'água na atmosfera. Então, o clima é uma grande torneira de São Pedro, como nós podemos dizer assim, que controla o volume da água, né, no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso. Se tu muda o clima, tu muda as proporções desses volumes. Então, cuidado, né? Porque se tu aquece muito o planeta, né, tu vai ter maior vapor, mais claro. vapor. E a atmosfera é uma esponja de vapor. Ela acumula tanto vapor quanto você queira. E aí, então, as chuvas serão muito maiores. A meteorologia Tem mais água para cair. tem mais água para cair. E aí tu vai ter um evento extremo. Um evento extremo mais intenso e mais frequente. Tá? E a gente falando de evento extremo, a gente está falando muito de água que cai, mas tem água que falta também, né? Claro, exatamente. Então, se esse vapor todo, ele se concentra num lugar, ele vai faltar. Tá faltando em outro. Vai faltar outro. A Então, quantidade é a mesma. exatamente. Então, isso são duas faces dramáticas, né, Sim. da mesma moeda. A seca, que decorre, né, da inundação, né, que decorre da seca. Né? Então, essas chaves, o clima faz com que as chaves meteorológicas, né, elas possam ser muito mais drásticas, né? Mudem muito mais abruptamente, mais intensamente. Isso, então, nos leva a uma importante questão, né? Que, embora isso afete e mude muito as nossas circunstâncias, mas nós temos que preparar um modo da cidade existir em fases de inundação e outro modo numa fase de seca e outro modo que nós poderíamos chamar de normal. Sim, Então, médio, né? Médio, né? Então, a cidade, ela já tem que ter preparadas as suas rotinas de escola, de trabalho, de tráfego, de abastecimento, né? Para cada uma dessas fases, isso já tem que estar previsto na nossa cultura. Isso, então, é nos preparar. Legal. Né? Porque... Isso é o que a gente fala quando no mundo climático, quando fala de adaptação, né? O clima já mudou. Sim. Nós já estamos nesse lugar diferente do que era quando eu era nascida, por exemplo, quando tu era nascido, já está diferente, né? Sim. Então, a gente precisa se adaptar para essa realidade nova. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. O clima mudou, ele pode mudar mais no sentido o sistema todo pode ficar ainda mais dramático? A ciência prevê isso já nos seus cálculos? Como é que anda a ciência aí olhando esse futuro, né, digamos assim, até 2100? O que tá dito aí nesse futuro da previsão do clima? Isso é muito importante, né? Porque nós estamos num processo de mudança do clima. O que é a mudança do clima? É sair de um estado e ir para outro. Nós ainda não chegamos no outro estado, nós estamos em mudança. No meio do caminho. Estamos no meio do caminho, está mudando, né? Já está mudando. Sim. Tá? E então nós temos que prever algo muito importante aqui, né? É prever que mudanças isso traz para nós. Então nós em Porto Alegre... No sentido de efeitos? De efeitos, de impactos. E nós em Porto Alegre já vimos que um dos grandes impactos é a água. A grande quantidade de água que pode se acumular nas terras baixas, mas podem ter outros impactos. Por exemplo, lembremos aqui que em 2004 houve um furacão que aterrissou no litoral sul-rio-grandense, na região de Torres e depois Santa Catarina. Né? Furacões podem acontecer, aconteceu um em 2004. Né? Antes não, mas agora, né? Exatamente. Então isso é um indício de que o sistema do clima já mudou. Está, né, em processo de mudança, né, que já não estamos no sistema anterior. Sim. Já não estamos. Né? Então nós temos possibilidade de ventos muito fortes, né, ciclones muito fortes. Nós vimos em 2023, Sim.
Aquela bomba d'água. Exato, ciclones estão muito intensos, né? Temos efeitos explosivos chamados, né, microexplosões. Isso não existia, né, nessa intensidade, nessa quantidade. Né? Temos problemas de seca. Calor, né? Calor, ondas de calor, né? Temos, então isso tudo são os perigos. Então a gente faz a lista de perigos e aí a gente agora passa a ver como em cada lugar, em cada comunidade, né, olhando a maneira como ela vive, esses perigos vão chegar ali. Podem ser, podem tornar essa comunidade muito vulnerável. Sim. Então, nós temos que ter mapas de vulnerabilidade, que é a soma do perigo com as condições em que a pessoa vive. Local, né? Aquele local. Então, tu pode ter, por exemplo, uma casa que está no nível do solo, ali na zona norte de Porto Alegre, ela é muito mais vulnerável, né, do que um edifício de 5 andares em que as pessoas podem subir. É ruim, mas elas podem subir. Sim. Não vão ser inundadas. Lá, na outra situação, ela vai ser inundada, como uma casa, né, lá nas ilhas. Né? Então, a vulnerabilidade social é diferente. Ela é diferente e ela, então, passa junto com o risco, né, configurar áreas de alto risco, de médio risco e baixo risco. E essas áreas, do meu ponto de vista, né, elas têm que estar marcadas na cidade. Sim. Ou seja, as pessoas têm que olhar para a cidade e ver ali pintado um fio da calçada em que diz, esta é uma zona, né, sim, de risco tal. De risco tal, de alta frequência de inundação. Então, isso tudo vai já informando a cultura da pessoa, o hábito, né? Se ela recebe um alerta, então, do tipo 1, né, claro, de baixo risco, ela já sabe aonde se posicionar nas ruas ali no bairro que ela mora. Sim. Né? Ela já pode ter acertos com o vizinho de cima, né? Com a mamãe que mora logo ali avante. Tem o plano B. Tem o plano B. Então isso é muito importante para nós, no sentido de formar sistemas de alerta e prevenção em que as pessoas são donas do seu destino, elas são atuantes nisso, elas não ficam esperando e depois, né, esperando o que pode não vir, que é o socorro. Né? Ela Sim, já deveria ser a última opção. Né? A última opção, sempre. Né? O socorrismo é importante, mas ele é o último recurso, nunca o primeiro, menos ainda o único. Claro. Como nós vimos, né, que aconteceu, foi o único recurso porque as pessoas elas não sabiam nem para onde ir, né, o que fazer. Então, num sistema desses, né, nós podemos ter muita tranquilidade de atuação. Sim. Né? Porque tu tem já tudo dosado, a sociedade sabe responder. E aí tem uma coisa bem importante, né, que eu te escuto, que é a gente vai... Hoje tá todo mundo com medo da enchente, né? Tem muita gente, né, com esse sentimento, né, de pavor mesmo em relação a qualquer evento extremo. Já fica muito nervoso, né? As pessoas estão sentindo muito isso hoje em dia. Então, num lugar que a gente sabe o que fazer, esse medo também pode diminuir, né? A gente vive melhor, a gente tá mais tranquilo em relação a eu vou sair dessa e vou sair vivo, né? Não é porque tá chovendo muito que significa que eu vou perder tudo na minha casa, enfim, que isso vai ser muito dramático para mim, né? Eu tenho possibilidade de escolha, né? E aí isso acalma o meu coração. Exatamente. Esse não é um aspecto menor do problema, porque nós estamos tratando com pessoas. Sim. Elas são o nosso foco, sempre. Então veja como o conhecimento, o treinamento, a informação, ela é um antídoto poderoso para evitar o caos social, o desespero, o sofrimento profundo. Porque não só é esse sofrimento instantâneo, mas porque quanto maior o sofrimento, o despreparo, o desespero, né, maior é, né, a dificuldade de recuperar-se do desastre. Né? E também tu vê, isso que tu disseste para mim é muito importante, né, porque o trauma, ele fica, né, como uma desmedida, as pessoas já não sabem mais medir. Se aproxima uma pequena chuva ou um grande temporal. Né? Isso, então, passa a tornar perigoso também o sistema, né, de alertas, porque as pessoas já não sabem medir em que situação está. Por isso
que é muito importante, né, o conhecimento junto com a educação. Educar, porque a educação, a participação, faz com que a pessoa se sinta segura. E absorva aquele conhecimento, né? Não seja só uma questão que eu vou ter que ler lá na hora que chegar a hora de eu sair correndo da chuva, eu vou ter que ir lá entender todos os passos a passos, né? Isso imagina, já tá dentro da pessoa, né? Exato, ela está então internalizado esses procedimentos e ela tem outra coisa importantíssima para nós no Brasil, que é a confiança. Sim. Né? Ela se sente confiante em poder deixar a sua casa. Claro. Ela não fica cheia de dúvidas. Sim, porque é a coisa certa a fazer, né? Isso, porque há nisso uma maneira também da conexão social. Sim. Pré-evento. Porque esse sistema, né, de preparação de conhecimento, ele faz também as pessoas se conectarem, terem confiança, né, construírem uma inteligência social do lugar, né, confiarem entre si que a cidade, né, nos seus afazeres, no seu atavismo, né, ela fragmenta a inteligência social. Né, ela nos faz ter desconfiança, não acreditar, né, não se acredita em ninguém. E nós estamos morando num lugar em que não se pode não acreditar em ninguém e que, fundamentalmente, nós temos que acreditar na inteligência social do lugar. Coletiva. Né? Porque nesses eventos não há saída individual. Né? No momento aí dramático, né, nós todos estamos... Sim, o socorro é individual, mas entendendo que ele é a última opção, todas as anteriores, elas são mais coletivas, né? São coletivas necessariamente. Né? De modo que se alguém não compartilha dos procedimentos, pode colocar o risco em todos. Por exemplo, alguém que não quer sair da sua casa. Né? Então vai vir a inundação, ele deverá ser socorrido por um helicóptero. E se o helicóptero cair? O helicóptero é um risco. Né? Sim, num vento, num temporal. O helicóptero é risco, né? Porque ele tem que se aproximar muito, ele tem que fazer manobras muito arriscadas. Né? Ele é uma solução, mas ele é uma solução arriscada, muito arriscada. Não é seguro. Exatamente. Né? Então, nós temos que evitar o helicóptero por causa disso. A capacidade de escolha. Né? Essa capacidade de escolha é uma decisão. Né? Então, isso tudo é muito interessante do ponto de vista também de não só construir sistemas de proteção, né? Que o sistema físico é o DIC, né? São os sensores, são as tecnologias. Sim. Muito importante. Sim, né? Que alertam um ser humano. Que alerta o ser humano. Que toma a decisão. Mas isso é uma parte do sistema. Outra parte são os seres humanos que vivem ali, né? Que nós temos que enxergá-los como humanos participantes do destino, né, do lugar em que eles vivem. Né? Então, esses sistemas, né, nos levam para um humanismo muito mais profundo, né, num mundo que está, digamos, com déficit de humanismo. A gente está muito individualista, né? A gente Sim. escolhe tudo que quer fazer na hora individual, né? Não precisa nada muito coletivo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em relação a essa previsão de futuro, né, do clima e tal, de novos modelos, a gente pode evitar que o pior aconteça, correto? Sim. No sentido do sistema do clima mundial, da mudança climática como um todo, né? Então tem esses cenários muito terríveis, um pouco menos terríveis, um pouco mais suaves. Nenhum deles vai ser igual a antes, né? Mas eles vão crescendo no sentido de dramaticidade do problema, né? E o que Porto Alegre pode fazer para fazer a sua parte em relação a não colaborar para aumentar o problema do mundo todo? O que na nossa cidade a gente pode fazer para diminuir a conta lá, o saldo final planetário? Muito bacana essa tua pergunta, né? Porque nós temos duas coisas importantes a fazer. Uma é diminuir emissões que produzem os gases de efeito estufa. A saber, né, queima de carvão, termoelétricas e combustíveis fósseis nos carros, gasolina, né, querosene nos aviões, diesel. Né? Então, isso nós temos que diminuir. Né? A pegada do carbono, né, ela tem que ser diminuída de verdade. Né? E isso então implica, veja que interessante, implica numa cidade muito mais ágil, muito mais inteligente, que é uma cidade que tem um transporte público, né, funcional, em que qualquer pessoa possa ter confiança no transporte público. Hoje, o transporte público da capital está colapsado. Sim.
Então as pessoas têm que usar aplicativos, estamos queimando muito mais combustível, né? E com menos eficiência, porque o trânsito está impraticável, né? Carro não é sinônimo de transporte. Se todo mundo vai usar carro, as cidades ficam congestionadas e tu não tem transporte. Então, o carro, ele tem que ter uma certa medida no seu uso dentro da cidade. Ele não pode ser... Ele tem a sua função, mas não é a primeira escolha, não né? é a primeira escolha. Ele é bom se a cidade tem, né, um baixo volume de carros nas ruas. Se tem muito volume, tu não tem transporte. Entendi. Então, nós precisamos de um sistema de transporte em Porto Alegre muito eficiente, né? Porque nós vimos agora também, num período de inundação, né, nós temos que garantir que linhas funcionarão. Sim. Essas linhas que funcionarão independentemente da inundação, né, elas têm que estar protegidas, elas têm que ser as vias que todo mundo tem na cabeça em caso de inundação. Sim, é tudo que os hospitais se planejam, né? Para faltar água, para faltar luz, para faltar tudo, ele vai continuar segurando. Ele vai, A exatamente. gente precisa que o sistema de transporte também tenha esse mínimo necessário para fluir. Isso. Né? Então veja que na inundação, Porto Alegre ficou totalmente ilhada. Claro. Nós não tínhamos uma rota de fuga conhecida. As rotas de fuga utilizadas que foram pela Bento Gonçalves Viamão, né, ficaram completamente colapsadas. Então nós não tínhamos nenhuma estratégia. Ou seja, né? O transporte ele pode ajudar tanto para a gente viver melhor em eventos extremos, quanto para evitar que o 2080, 2100, o problema seja maior e os eventos sejam cada vez mais extremos. Isso, para diminuir a pegada de carbono e também para ter um sistema de fluxo, né, que em caso de alerta, em caso de evento extremo, as pessoas saibam que rotas, né, o que fazer, que nós podemos tomar. Então, o Porto Alegre precisa ter isso muito mais claro. Também hospitais, né? Os hospitais inundaram. Né? Então, sabendo o que pode acontecer, a nossa estrutura, né, de emergência, a nossa estrutura fundamental, água, luz, hospitais, bombeiros, vias, telefonia, aeroporto, telefonia, isso não pode colapsar. Então, como é que se faz? Então, tu tem o sistema de proteção de diques e tu tem que ter redundâncias, como é chamado tecnicamente, ou seja, plano B. Né? Quer dizer, nenhum desses sistemas vai colapsar, porque mesmo durante a inundação, uma mamãe pode estar, né, para dar a luz. A criança vai nascer. Tem que ter hospital. Que sociedade é essa? Sim. Que civilização é essa? Sim. Né? Na última inundação, a mamãe com a criança foi salva no telhado. Nós não podemos chegar a esses níveis, né? Então, sim, ainda mais sabendo que eles vão acontecer, né? Que eles vão acontecer. Então, nós a temos ciência nos conta isso. Exatamente. Então, isso é muito importante, diminuir a pegada. Outra coisa importantíssima, né, que é fazer com que a cidade respire mais. Então, nós temos que ter muito mais natureza dentro da cidade. Eu estou falando de mini bosques, estou falando de banhados, estou falando, né, de manter áreas que podem inundar quando tem inundação e que no período em que não tem inundação elas podem ser um parque, tá? Elas podem ter outro uso. Então nós temos que ter muito maior capacidade de planejar a cidade junto com uma trama ecológica. Hoje em dia, bom, o planejamento urbano praticamente colapsou. O planejamento urbano se tornou sinônimo de construir grandes edifícios. Sim. Ora, grandes edifícios não é planejamento urbano. Sim, é uma parte da cidade, porém a cidade é além disso. A cidade é muito além disso. Nós precisamos organizar os nossos cinturões verdes. Sim. O que são os cinturões verdes? São as áreas em que a cidade mantém para a produção de alimentos. Veja que importante, Porto Alegre ficou desabastecida durante a inundação, né? Ficamos sem conexão e alimentos. Claro. Né? Sim, o básico, né? Água, comida, ar puro, nós vamos precisar, Isso. Independente do que estiver acontecendo no resto do mundo, né? Da nossa vida. Mesmo. Né? Então, a cidade tem que planejar seus cinturões verdes porque, né, os eventos extremos trazem também desabastecimento, seja seca ou seja inundação. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta agora, dessa visão de futuro, né? A gente já está
enfim, nas suas falas tu já fala um pouquinho do que a cidade precisaria ter, e eu quero te fazer uma pergunta sobre um sonho. Tipo assim, se formos a tua Porto Alegre do futuro, onde tudo deu certo, onde a gente principalmente conseguiu fazer a nossa parte em relação à nossa pegada de carbono, a cuidar da biodiversidade que mora aqui, né, dos humanos e dos bichos todos que vivem aqui, se tu puder me citar como se fosse um clipezinho de um filme desse futuro aí, o que tu visualiza de uma Porto Alegre que deu certo no combate à crise climática? O que a gente enxerga na nossa cidade? O que acontece na cidade nesse mini conto aí do futuro de Rualdo? Eu acho que deve ser uma cidade, né, muito mais respeituosa, com menos segregação social, com menos disparidade social. Ou seja, a gente se encontra na rua com muitas pessoas diferentes. Sim. Com parques abertos, né, com muito mais confiança, né, da população que vive aqui, né, em que podemos tomar ônibus sem ter medo, né, todos, né, em qualquer situação, uma sociedade muito mais equilibrada, né, e com maior capacidade estrutural. Eu vejo que em Porto Alegre nós não temos muita capacidade estrutural. O que é isso? Capacidade estrutural é o transporte. Né? Não é possível que uma cidade como Porto Alegre tenha um transporte tão colapsado. Né? Eu, por exemplo, não tenho carro. Eu uso transporte. O meu lema é ter transporte. Sim. Independente de ser um carro, né? Um ônibus, lotação, nós perdemos todas as lotações. Então, o sistema de transporte inteligente da cidade... Sim, conectado, polimodal, com bicicleta... Sim, tu vai até uma parte de bicicleta, depois tu pega um trem, depois tu pega um ônibus, Isso. enfim, chega. E os últimos 50 metros tu anda. Exatamente. Esse digamos, uma Porto Alegre do futuro. Legal. Muito legal. Né? Uma Porto Alegre que tem seus cinturões verdes de comida, né? Em que a gente possa comer o arroz orgânico, né? Com tranquilidade. Né? E uma Porto Alegre protegida, que a gente sabe que ela tem um sistema de proteção que funciona. Né? Em que a cidadania participa, né, do processo de proteção e construção da cidade, de escolha, de decisão do seu futuro. Né? É uma Porto Alegre participativa, essencialmente participativa na decisão dos seus destinos. Nessas possíveis soluções de futuro, né? Tipo assim, tem alguém que vai nos assistir na rede social e quer fazer alguma coisa para saber como faz para diminuir essa pegada de carbono, para participar, enfim, dos sistemas da cidade de decisão. É uma dica prática, assim, o que o Rualdo indica para a galera fazer se quiser começar a se envolver em resolver a crise climática, fazer a sua parte na cidade? Essa é uma questão fundamental, porque sim, todos nós podemos e devemos fazer algo. Né? Eu, por exemplo, não tenho carro e faço também na minha casa compostagem, legal. Diminuição dos resíduos a serem colocados na via pública. Isso é muito importante. Que acabam num buraco, né? Chamado aterro. Aterro, né? Que acaba impactando muito o ambiente. Né? Acaba trazendo muitos impactos negativos para o ambiente. Então, a diminuição de resíduos é muito importante, porque, veja, no momento de inundação, onde ficaram os resíduos? Sim. Né? Ficaram em casa, sendo se isso um não estorvo. Na rua, né? Ou se não na rua. Debaixo d'água. E aumentando, então, o problema. Né? De entupimento de bueiros e tal. Então, compostagem é uma coisa que a gente faz facilmente em casa. Essa terra que é produzida, ela pode ir para o jardim do condomínio, ela pode ir para o jardim da rua, ali na frente de casa. Né? Ela tem vários usos. Né? E você faz parte, então, digamos, de construir uma Porto Alegre mais sustentável ali onde você está. Né? Ajudar a arborização das ruas, né? Com mini bosques. Temos que pensar, né, que os vegetais também se conectam, né? Entre eles, junto com a fauna, né, principalmente as aves. Né? Respeitar os bichos silvestres. Hoje a gente vê, por exemplo, na minha casa vem um pequeno mão pelada, um gambá, né? Vem macacos. Nós temos que aprender a respeitar esses bichos. A cidade é de todo mundo, né? É de todo mundo. E nós podemos conviver com a natureza que está ali do lado e respeitar para que ela seja
natureza. Né? Legal. E quem nunca viu o Atlas na vida, tem a chance de ver ele de uma forma digital? Ah, sim, tem. Tem? Tem. Esse Atlas, ele foi todo doado, os direitos autorais, para a cidadania de Porto Alegre e para o mundo. E você pode encontrar no site, digita ali Atlas Ambiental de Porto Alegre e você vai ver ali logo o site em que o Atlas ele está disponível digitalmente. Tá? Vai dar para folhear essas páginas virtualmente, então? Sim. Olha, folhear presencialmente é muito bom. Eu já tinha visto ele no digital, mas ele impresso é a coisa mais linda. É a coisa mais linda. E ele é todo, ele é todo integrado, no sentido de que nenhuma informação que está aqui, ela é uma informação isolada e fragmentada. Você quer ver uma coisa? Eu vou mostrar aqui atrás, aqui, que é mais fácil. Ó. Quando você pega aqui e vê aqui, olha que coisa o mais Morro linda. Santana, olha que fantástico. Né? Tu tem aqui o processo de colonização das rochas pelos vegetais. Como uma rocha nua, que era há milhares de anos atrás, né? Ela vai sendo ocupada por líquens, depois por pequenas capororocas e arbustos e depois a mata. Esse granito que está aqui, essa base, esse substrato do Morro São Pedro, que é um granito, está aqui pintado em rosa, né? E você diz, mas que granito é esse? Então onde é que veio? Você vai lá para o capítulo 1, né? E você vai ver aqui então um mapinha, né? Esse aqui? Aqui, ó, aqui você vê lá, um mapinha da cor rosa do granito Santana. Sim, então, onde ele acontece. Aonde ele acontece. Né? Então ele é todo integrado em termos de informação. Nossa, é uma grande gincana esse Atlas, Sim, né? esse Atlas foi planejado nos mais pequenos detalhes de integração científica e técnica, né? É uma coisa muito linda. Né? Aqui, e ele é super atual, mesmo tendo sido feito lá em 98. Claro, existem coisas desatualizadas, que é, por exemplo, a população, né? Sim, os dados bairros. Mais... Né? Os claro, bairros mudam. mudou. Né? Os bairros mudam. Mas ao mesmo tempo é interessante, né? Para olhar de 98 para cá também o que era a cidade e quanto a gente mudou, né? Essa noção de que a cidade continua mudando sempre, né? Ele é uma fotografia, assim, mais completa possível da cidade, né? Aqui tu vê, por exemplo, o que é o que quando a gente fala em mata, uma mata alta, o que é uma mata alta? Então tu tem aqui ela, ó. E tu tem aqui, essa aqui é a mata alta, e tu tem onde ela ocorre. Então tu consegue enxergar no mapa do que se trata. E aqui, agora, tu tem como ela de fato é. Ó. Claro, sim, a imagem dela. A imagem dela. É então, o que para nós é mais fácil reconhecer. Tu sai da fotografia para a representação tridimensional e depois para a representação do mapa.